E aí tem gente que fala, ouve isso aqui e fala assim, não, agora entendi, eu vou sair daqui, eu vou começar a entrar no curso de inglês, eu vou fazer um MBA, vou fazer um curso e eu já, agora, Rubens, eu entendi, eu vou fazer as apresentações para mostrar para o meu chefe e ele faz aquela lista de atividades gigantes porque entendeu que só isso aqui é o que vai fazer ele mudar de patamar, de estrutura na organização dele. Isso não funciona, pessoal. Tem gente que quando conhece isso, começa a fazer dessa forma e não dá certo. Olá, para quem não me conhece, eu sou Rubens Barreto. Eu ajudo pessoas a conquistarem sua promoção utilizando o método Agile Mindset. Mas o que é esse método Agile Mindset? Ele é uma junção de 3 grandes pilares. São métodos ágeis, que são os métodos usados nas corporações mais avançadas dos Estados Unidos e do Brasil, que faz com que a performance da equipe, das pessoas dentro dessa empresa sejam 2, 3, 4, 6 vezes maiores do que a performance de uma equipe usando métodos tradicionais de gestão. Só para você ter uma ideia, o WhatsApp, por exemplo, ele foi vendido, que usava métodos ágeis, ele foi vendido por 16 bilhões de dólares para o Facebook e ele tinha só 55 colaboradores. Ou seja, o quanto que esses colaboradores geraram mais valor do que as empresas tradicionais. Obviamente, não é só por isso, pela performance do ágil, mas o quanto isso contou para que ele atingisse, o WhatsApp atingisse essa performance. Só para você ter uma ideia, 16 bilhões de dólares é mais do que a Renault, com 121 mil colaboradores, hoje vale no mercado. Ok? Então, métodos ágeis, a neurociência. Nos últimos 10 anos, por que a neurociência é importante ser levada em consideração? A neurociência ela vem explicando muito de como o cérebro humano funciona, como são as reações químicas, neuroquímicas, elétricas até do cérebro para a pessoa se comportar de um determinado jeito ou não, ou se comportar de outro jeito, que é melhor para ela e para a própria organização. E a cultura Lean, que é um método que, por exemplo, levou a empresa Toyota a ser a maior montadora do mundo, mesmo tendo começado no meio de uma guerra, mesmo tendo começado em condições completamente adversas. Então, usando esses 3 pilares, é um fator fundamental para a mudança acelerada de pessoas dentro de uma organização, para a sua própria mudança, para você levar isso para dentro da sua organização e conquistar aí visibilidade, conquistar sua promoção, conquistar uma performance em você mesmo que talvez você não tenha experimentado ainda, que é o que eu vivo aqui em vários casos, as pessoas ganhando 50%, 60%, 70% de aumento, as empresas aumentando a sua capacidade de entrega em números que eu nem gosto de falar aqui porque às vezes parece que não é verdade. E hoje eu vou falar de uma coisa que todo mundo tem no cérebro, todo mundo, a fisiologia do cérebro humano, existem 10 segundos que são cruciais, que podem estar caso as pessoas não percebam, pode estar afastando essa pessoa da performance que ela poderia estar. Então ela pode estar te afastando do que você tem que fazer para conquistar resultados e dentro da sua organização e obviamente conquistando esses resultados você vai alçar voos mais altos, você vai conquistar posições melhores, uma posição de liderança. E no final desse vídeo, depois de explicar esses 10 segundos que destroem a performance de uma pessoa dentro de uma organização, me consumiu por muito tempo antes de eu saber disso.
Depois disso mudou completamente a minha história quando eu trabalhava dentro de uma organização. Depois disso eu vou te falar 3 hacks, 3 dicas que você pode usar para burlar essa questão e conseguir atingir essa performance diferenciada, onde as pessoas em volta vão falar, poxa, o que esse cara está fazendo, né? Como é que ele está entregando tanto, como é que a equipe dele está com uma performance tão boa. Então, a ideia é não só sair daqui com conhecimento, porque conhecimento é bom, sim, é muito bom, mas o que muda de verdade é a ação. Então, vou colocar no final do vídeo aí 3 ações importantes para você já experimentar e já começar a ter resultados a partir de amanhã, a partir de quando você viu esse vídeo. O que é esse obstáculo? É um processo neurológico que está programado na mente de qualquer pessoa, é como se fosse um firmware que está programado na mente de qualquer ser humano, e ele faz com que pessoas não atinjam tudo o que elas possam atingir do ponto de vista de entrega. Então, de 85% a 98% das pessoas sofrem com isso e nem sabem que isso existe. Esse processo neurológico faz com que as pessoas fiquem presas, procrastinando, porque, vamos ser sinceros, todos nós sabemos o que tem que ser feito para atingir um determinado resultado, para atingir uma determinada promoção. Aqui eu vejo constantemente pessoas, quando vêm para cá, eu não falo nada para essa pessoa, porque ela já sabe tudo o que tem que se fazer para atingir aquele resultado. Eu simplesmente ajudo a desenhar e essa pessoa sai fazendo e atinge o resultado muitas vezes 50% a 100% do que ela gostaria. Então chega de conversa e eu vou te explicar. Vem comigo aqui que eu vou fazer um desenho para explicar um pouco como isso aqui funciona. Vou desenhar o cérebro humano, vou fazer um corte lateral e tem aqui o seu cérebro, o meu, o seu, e dentro desse cérebro você tem a parte, essa aqui, vamos chamar de a parte mais externa do seu cérebro, é a parte racional. Racional é o que é popularmente conhecido como córtex. Eu vou simplificar os nomes aqui para não ficar chato esse vídeo também, tá? Aí você tem a parte, e também tudo aqui é simplificado. Você tem a parte do cérebro, que é a parte, vou chamar essa estrutura aqui da estrutura límbica. Límbica, que é a estrutura responsável pelas emoções e pela memória do ser humano. Todos nós, seres humanos, mamíferos, temos essa parte. O seu cachorro tem, quando ele vem abanando o rabinho aqui, porque ele está sentindo emoções. E aqui é a parte mais instintiva do cérebro, que é a parte, se chama a parte reptiliana. Você já deve ter ouvido falar de quando alguém fala que chorou lágrimas de crocodilo. Por que se fala isso? Porque lágrimas de crocodilo, um réptil, um jacaré, uma cobra, um sapo, ele não tem sentimentos, ele não tem essa parte límbica bem desenvolvida, então ele só tem essa parte reptiliana. Reptiliana, que é responsável pelos instintos de sobrevivência e perpetuação da espécie. Então, é a parte que faz com que o animal tome ações, a gente tem isso muito forte, tome ações de forma instintiva. E a parte que age quando nós, seres humanos, estamos em um momento de estresse, que é muito perigoso, muitas vezes, para nós mesmos e para quem está perto da gente. E aí, só que o que acontece? A parte de sabermos o que tem que fazer
ela está nessa região aqui, está no córtex. Então, eu sei que eu preciso entregar tal relatório, eu sei que eu preciso fazer uma apresentação mais bonita, eu sei que eu preciso vender mais, ligar para mais clientes para vender mais, e aí está tudo definido aqui na parte do seu córtex, que é a parte racional. Só que o que acontece? Esse cérebro, o meu cérebro, o seu cérebro, funciona da seguinte forma, e as ações, a parte de agir, a parte de tomar atitude, ela está numa estrutura diferente do seu cérebro. Ela está numa estrutura na parte límbica, nos núcleos da base, onde estão seus hábitos. E aí, essa parte, ela é responsável por te proteger, como eu falei antes, ela é responsável pelo seu instinto de sobrevivência. E para o cérebro humano, isso que é o mais maluco, para o cérebro humano, praticamente tudo o que ele vai fazer que é diferente do que comumente faz, do que está automatizado nessa região, ele vai criar uma história para você não fazer o que precisa ser feito, o que precisa ser feito e normalmente diferente do que você usualmente faz. E a gente sabe que numa escalada de uma organização, por exemplo, quando você é analista, você tem determinados hábitos e ações e você domina aqueles hábitos e eventualmente você consegue uma promoção, vai para uma promoção de gerente. E é nesse momento o seu cérebro é como se todos aqueles hábitos que tivessem programados ali, eles fossem praticamente apagados. Por quê? Porque os hábitos de um gerente são completamente diferentes dos hábitos de um analista. A mesma coisa acontece quando você vai para um cargo de diretoria. Os hábitos, isso eu já vi muitas vezes aqui acontecer, onde a pessoa sobe em um determinado nível e fica de fato perdida, não sabe como fazer, porque o mindset e as atividades de são completamente, de um cargo, de um nível, são completamente diferentes de outro nível. E não tem a escola para ser diretor, escola para ser gerente, né, para você ter esses níveis. Por isso que as pessoas pedem ajuda. Então, esses hábitos, que são os hábitos que você está acostumado, quando você tem essas ideias de fazer um hábito novo, seja ligar para mais clientes, ligar para pessoas que você não conhece, seja almoçar com pessoas que você precisa almoçar para ter um relacionamento e conquistar alguma negociação, isso aqui é o que você sabe que tem que fazer. Só que essa região do cérebro, como isso é novo e não está como um hábito, isso aqui vai subindo, aqui vai acontecer uma briga entre essa região do cérebro e essa região do cérebro, uma briga, uma discussão para ver quem ganha, para ver o que o seu corpo vai tomar de atitude. E essa briga demora em torno de 10 segundos para que a parte mais primitiva do seu cérebro ela suba para a sua parte racional e crie uma história para você não fazer o que você já sabe que tem que ser feito. Isso serve tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E eu gosto de usar exemplos pessoais para desmistificar, para ficar prático. Então, por exemplo, Harvard estudou como mudar hábitos das pessoas para que elas começassem a fazer exercício de manhã. Acordar às 6 da manhã, ir para a academia e fazer o exercício que todo mundo precisa fazer para se manter saudável. E ela viu que as pessoas que acordavam e já levantavam para fazer o exercício, não deixavam esses 10 segundos se passarem, não dava tempo de criar uma história. O que é uma história para você continuar na cama? É
poxa, aqui essa cama tá tão gostosa, só mais 5 minutos, eu mereço isso, eu começo o exercício amanhã. Então, essa parte que é a parte responsável pelos seus hábitos, ela muitas vezes ela é responsável pelo que você vai fazer, pelo que você vai e você fazendo o que isso está mandando vai ser responsável pelos resultados que você vai ter na sua vida profissional, por exemplo. Então, se você se você não está consciente dessas histórias, até isso é materializado como diabinhos na nossa mente, um desenho animado, é aquele diabinho que fala, você não consegue, você descansa um pouco mais, não fala com tal, não apresenta seu projeto porque você vai ser criticado. Isso aqui, essa história, muitas vezes impedem pessoas de atingirem resultados extraordinários. Então, vou dar exemplos para materializar isso. Por exemplo, eu tinha um cliente de uma grande construtora aqui do Brasil, que ele tinha um projeto de fazer uma área de inovação dentro dessa construtora e essa história dentro da cabeça dele, porque pode ser por vários motivos, estava fazendo com que ele procrastinasse a apresentação desse projeto para o presidente da empresa. Porque o presidente vai criticar, ele não vai achar ruim, ele não tem tempo para ouvir, não vai ser importante. E o fato é, quando ele ouviu como isso funciona, ele falou, cara, eu tô há 5 anos, não sei se é exatamente 5 anos, mas 5 ou 3 anos com um projeto que é meu sonho fazer dentro da empresa e eu vejo que isso está me barrando de apresentar esse projeto. E aí, no final das contas, o que aconteceu? Depois de 2 dias, ele pegou lá da gaveta, estava escondido o projeto, ele pegou da gaveta esse projeto e apresentou para o presidente da empresa. E o presidente da empresa achou incrível, achou muito bacana. E 3 meses depois, essa área ela estava funcionando com gente testando inovação e ele estava vivendo o sonho profissional dele. E essa história de não contar, não falar com o seu líder, é um exemplo simples, tem outro completamente diferente. Vamos pegar um exemplo de um cliente meu dos Estados Unidos. Ele estava nos Estados Unidos e ele queria um cargo de liderança. Ele falava, poxa, Rubens, eu quero muito esse cargo de liderança, eu tenho experiência, eu tenho conhecimento, eu já tenho bagagem, eu tenho anos de empresa, poxa, por que eu não tenho um cargo de liderança? E a gente foi ver, né, dentro das perguntas aqui, olhando o que ele precisava para fazer, porque isso é muito importante, pessoal. Todo mundo sabe o que precisa fazer racionalmente, mas por que não age? Porque isso aqui impede com que você haja conforme deveria para atingir aquele resultado. E a gente viu que o fato vou resumir a história para não ficar longa, porque do fato esse diabinho, ele conta que a empresa não tem vaga, não tem oportunidade, mas o fato é, primeiro a gente foi ver, poxa, será que essa história que teu cérebro está contando para você mesmo é verdadeira? Então faz o seguinte, vai lá ver na sua empresa e vê se tem oportunidade, vê se bate com o que você está falando para não ter o cargo que você quer de liderança. Ele foi lá, estudou, viu, comparou com os amigos, ligou para os amigos, perguntou como é que é a sua, como é que é a do seu amigo e tal. E ele voltou aí 2 semanas falando, Rubens, tem muita oportunidade naquela empresa, tem muita oportunidade bacana. Nossa, eu tô vendo só que eu nunca me escolhem. Aí foi ver qual que era uma das coisas que era importante ele fazer para conhecer essas vagas, conhecer esses cargos, conhecer essas pessoas que estavam oferecendo essa vaga. Almoçar com pessoas diferentes. Olha
o que parece uma besteira. Almoçar com pessoas diferentes, para quê? Para conhecer pelo menos os cargos que tem, para as pessoas conhecerem ele. Ele não almoçava com pessoas diferentes. Por quê? Porque o cérebro dele contava que não precisava disso, isso era puxar saco. Quantas vezes você já viu pessoas subindo porque fala, porque ela puxou o saco e eu não puxei. Pessoal, networking em empresa é impossível subir dentro de uma escala social dentro de uma empresa se não tiver relacionamento. E não é puxar saco, é fazer network. O fato de você ser conhecido dentro da sua empresa, você fazer o seu marketing, a responsabilidade é só sua. Ninguém vai chegar e fazer um marketing para você. Olha lá, olha o Rubens, o que ele está fazendo, olha os projetos que ele fez. Não, isso aí você tem que fazer esse seu auto-marketing e fazer com que as coisas aconteçam. Até dar um exemplo aqui, que um cliente, uma época veio e falou, poxa, eu conheço muito mais, eu tenho muito mais conhecimento do que tal pessoa que já é vice-presidente da empresa. Eu falei, tá bom, e aí? Não, mas eu deveria já estar num cargo parecido. Mas será? Será que deveria mesmo? Porque se você tivesse as outras habilidades socioemocionais que precisa para estar naquele cargo, será que você já não estaria naquele cargo? E a gente foi ver e começou a trabalhar dentro desse ponto. Voltando ao assunto, esse colaborador dessa empresa nos Estados Unidos viu que tinha exemplo e o que ele fez? A atitude diferente que ele começou a tomar foi começar a almoçar com pares e superiores. Então, dentro desses almoços, as pessoas começaram a conversar sobre essa aspiração dele. Enfim, ele descobriu no segundo almoço que tinha uma vaga importante. Resultado. Olha o que é o título desse vídeo. Não saber disso. Esses 10 segundos que procrastinaram com que ele começasse a fazer esse hábito novo de almoçar, que ele já sabia que tinha que fazer, mas as histórias que o cérebro dele contava impediam ele com que ele conquistasse a vaga dos sonhos dele. Ele conseguiu, depois de 2 semanas que ele começou a fazer esse hábito de almoçar com pessoas, 2 semanas. Uma pessoa que tinha 0 funcionários. 0 funcionários, depois de 2 semanas ele passou a ter, abaixo dele, mais de 100 funcionários respondendo para ele ao redor do mundo. Então, essa é a prova cabal do quanto é importante você saber que o seu cérebro, muitas vezes, ele te sabota, ele te joga para baixo, ele não deixa você ter tudo que você poderia estar desfrutando. Quando as pessoas falam, eu mereço ter mais. Será que merece? Será que você não está deixando de fazer alguma coisa que precisa ser feita para de fato merecer? Qual é o detalhe? Muitas vezes é um detalhe, muitas vezes são 10 segundos que vão te levar para esse outro patamar. Eu quero que fique claro, não é uma questão de talento, não é uma questão de sorte porque ele achou aquela pessoa naquele momento certo, não é uma questão genética porque tem gente que faz isso naturalmente. Eu quero ser bem claro, o que não é esse problema neurológico, não é talento, não é sorte, não é genética, é simplesmente a estrutura fisiológica que o cérebro humano tem para lidar com uma série de situações que no momento que ele foi desenvolvido, existia, ok? Dentro desse conceito, não é uma questão de sorte, é simplesmente científico. Então você tem aí vários casos na prática de como pessoas que, a partir desse conhecimento, conseguiram conquistar seus sonhos, seus cargos almejados, seu cargo do sonho. Ou seja, se você dominar isso aí, você vai ser elevado para patamares de liderança
que você talvez já poderia estar vivendo, já poderia estar praticando e ainda não está, porque não consegue encontrar esse detalhe. Experimente fazer isso, porque você vai ver os resultados que você vai ter, mas de verdade. Não fala, eu tentei uma vez e não consegui. Experimente com firmeza, experimente com disciplina, com persistência, até fazer o que você espera fazer acontecer. Porque, do ponto de vista, para você conseguir um cargo de uma promoção, para você conseguir liderar pessoas, é fundamental que você esteja com isso completamente dominado, porque sua equipe vai ter isso, os funcionários da sua equipe vão ter isso, e no longo prazo, quem consegue escalar essa escala social são as pessoas que vão realmente dominar a si próprios e com isso ajudar os outros a dominarem eles mesmos para atingirem resultados dentro da sua organização. E tem pessoas que até podem ter conseguido escalar sem isso, sem esse conhecimento, mas será que é a longo prazo? Será que ela vai conseguir? Há quanto tempo ela não ganha essa promoção? Quanto tempo ela está sem ganhar a promoção? E te faço uma pergunta, e você? Quanto tempo você não é promovido? As pessoas vêm aqui às vezes e falam, poxa, eu não sou promovida há 3, 4, 5 anos. Será que não está faltando um detalhe para você atingir essa promoção? Se você entrega as coisas, se você tem conhecimento, será que não falta justamente esse detalhe para mudar aquele comportamento que vai te levar para um outro patamar? Então, o que vale a pena fazer hoje que você não está fazendo? O que vale a pena? E como, mais ainda, né? Como fazer essas coisas novas que você não tem feito? Porque se você tivesse feito, você já estaria no patamar que você gostaria. Então, você pode falar, por exemplo, isso não funciona na minha empresa, porque eu posso pegar e eu posso ser um cara super performático, eu posso ser um cara que vai entregar resultados, mas sempre quem é promovido é o outro fulano que é primo do dono, que é o afilhado do diretor. Ok, mas se isso acontecer, o que te impede de ir para uma empresa que quer resultado? Está cheio de empresa no mundo que quer um resultado diferenciado. Quando você domina essa arte de entregar mais, você se transforma numa pessoa rara. E quando você se transforma numa pessoa rara, você vale mais no mercado. É que nem ouro, que nem diamante. Por que vale tanto? Porque é raro, porque entrega, porque dá resultado. Quantas pessoas você não vê que consegue dar 3, 4, 5 vezes mais resultado e aí começa a receber uma série de propostas, e se sua empresa não der essa oportunidade para você, o que pode estar faltando? É justamente achar a empresa que te valorize, que vai valorizar esse resultado. Então, essa questão de na minha empresa funciona, a não ser que você tenha medo de sair da sua empresa, que isso pode acontecer, mas também será que esse medo não é uma história para você continuar nessa zona de conforto, vivendo essa vida que você tolera, não é o seu sonho, mas que você simplesmente tolera? Ou você pode falar também, eu vou começar a agir dessa forma, eu vou começar a ter iniciativa, eu vou começar a fazer as coisas que eu acho que eu tenho que fazer, só se eu ganhar mais. Só se eu tiver um aumento, porque pelo que eles me pagam, eu só vou entregar o que eu entrego hoje. Meu amigo, isso é justamente essa história que está te fazendo manter onde você está e você muito provavelmente não vai ter uma evolução se essa história que a sua parte reptiliana, a sua parte instintiva está te contando, é isso que está
muitas vezes bloqueando o próprio, porque numa empresa séria, numa empresa de qualidade, numa empresa sustentável, ela não promove quem não entrega mais do que o salário paga. Ou seja, uma empresa que para se sustentar, imagina se ela começa a pagar um salário maior para as pessoas que acham que deveriam ganhar mais, porque no fundo, se você perguntar, fizer uma pesquisa para as pessoas do seu lado, todo mundo, não todo mundo, mas no 80% das pessoas vai falar, eu não ganho o que eu mereço. Será que não? Será que não? Porque o que você entrega é justamente aquilo que você está ganhando. Para você ganhar mais, ser visto, você tem que se destacar dessa média da sua microsociedade corporativa e entregar mais do que o seu cargo está te pagando para entregar. É assim que ocorre uma evolução no mercado corporativo. Eu tive uma experiência dessa no começo da minha carreira, quando eu estava entregando muito, eu sou obcecado por resultado, obcecado por qualidade, e dentro desse eu começava a fazer muito mais do que era esperado num cargo de júnior, eu era júnior na época, e aí, de repente, eu nem sabia como isso funcionava, e de repente eu recebi um aumento. Os donos da empresa, com medo de me perder, me deram um aumento de 4 vezes mais do que eu estava ganhando. Eu lembro que era R$2.000, e isso foi para R$8.000, eu até fiquei surpreso. Poxa, como é que isso aconteceu? Como é que é possível isso acontecer? Mas enfim, então, se a tua mente está falando, para eu agir assim, eu preciso ganhar mais, meu amigo, cuidado, porque é por isso que muito poucas pessoas são líderes, é muito por isso que vai afunilando cada vez mais esses cargos dentro da escala corporativa. Então, cuidado se sua mente está te pregando essa peça, te contando essa história para você não fazer o que você poderia estar fazendo. Bom, e tem um jeito de enfrentar esse sabotador. E é o seguinte, eu vou contar aqui para você sair, já começar a agir a partir de amanhã, como é que é? E aí tem gente que ouve isso aqui e fala assim, não, agora entendi, eu vou sair daqui, eu vou começar a entrar no curso de inglês, eu vou fazer um MBA, vou fazer um curso e agora, Rubens, eu entendi. Eu vou fazer as apresentações para mostrar para o meu chefe, e ele faz aquela lista de atividades gigantes, porque entendeu que só isso aqui é o que vai fazer ele mudar de patamar, de estrutura na organização dele. E aí ele monta aquela lista de atividades e sabe que agora, como o seu próprio cérebro funciona, então sai como um foguete fazendo coisas diferentes, e aí faz o primeiro dia, vai dar certo, se empolga, faz o segundo dia, funciona também, faz o terceiro dia, e aí a motivação começa a cair, e aí no quinto dia passa a não fazer mais aquelas coisas, aquela lista de coisas novas, inglês, MBA, procurar o curso, fazer apresentações. Isso não funciona, pessoal. Tem gente que quando conhece isso começa a fazer dessa forma e não dá certo. Por quê? Porque o cérebro ele tem uma quantidade de energia limitada para fazer mudanças de comportamento. Então, se eu quero mudar um comportamento, é impossível, de acordo com o livro de Baumeister, um neurocientista de Harvard, Dr. Baumeister, ele descobriu que a nossa química do cérebro permite só que a gente mude poucos comportamentos por vez, porque não existe glicose, não existe energia, não existe ATP que faz com que o nosso cérebro consiga mudar várias coisas ao mesmo tempo. Então, se você faz esse tipo de mudança, e vamos supor que você é aguerrido, você vai, faz e tenta de novo,
que vai acontecer? Essa energia começa a acessar. É como um músculo que você, quando está fazendo academia, exercício físico, você começa a forçar, chega uma hora que o teu músculo não vai responder mais. E se você continua fazendo, porque é extremo, tem uma força de vontade muito enorme, você vai começar a destruir o seu músculo. As proteínas que estão ali, estruturais, elas vão começar a ser consumidas para fabricar energia para levantar aquele peso. E a mesma coisa acontece no cérebro. Se você começar 3, 4, 5, 6 coisas em paralelo, eventualmente manter isso por 1, 2, 3 meses, ao final de 3 meses provavelmente você vai estar ou com burnout, ou você vai estar com a síndrome do pânico, que serve para você ficar com medo de sair de casa, mas no fundo é que é um mecanismo de proteção para que você não frite o seu cérebro. Então você fica com medo de sair de casa e fica aí alguns dias, 1 semana, 2 semanas num quarto escuro, e isso aí vai fazer o seu cérebro voltar ao normal. Então, o que é um jeito certo de fazer? O primeiro jeito certo de burlar isso, a primeira coisa, é a clareza com que você tem que escrever esses objetivos. Você precisa escrever no máximo 3 objetivos por vez. Não passe desses 3 objetivos para você conseguir investir a necessidade que precisa ser investida para fazer essas coisas novas acontecerem. Mas escrever de forma muito clara esses 3 objetivos que você quer alcançar, que você precisa mudar. Escrever de forma tão clara e específica que as histórias que esse cara te contar aqui atrás, elas não vão ser suficientes para te dissuadir de que esse é o objetivo que você quer atingir. Isso também tem uma série de outras ciências por trás, mas vou deixar para um próximo vídeo aqui, senão a gente não vai para as dicas, vamos chegar nas dicas logo. Então, escreva esses objetivos com uma clareza para que seu filho de 10 anos, seu filho de 11, 12 anos consiga ler aquilo e entender exatamente onde você quer chegar de forma muito específica, clara e mensurável onde você quer chegar. Então, esse é o primeiro passo. E agora 3 dicas para fazer esses objetivos acontecerem, que muito provavelmente você já tem mais ou menos na sua cabeça esses objetivos, né? Que é conquistar a sua promoção, que é fazer um curso XPTO, enfim. Vamos para as dicas para que isso aconteça muito mais rápido. O que você precisa para burlar? Qual o hack mental que você precisa para burlar seu cérebro, para fazer esses objetivos serem realizados? Primeira coisa, dica 1, lista todas as atividades que você tem que fazer para este objetivo. Pega e lista, sem filtro. Todo mundo fica perguntando, mas isso aqui eu acho que não precisa, isso não importa. Lista todas as atividades. Eu preciso entregar mais resultado, eu preciso fazer uma apresentação mais bonita, eu preciso aprender inglês, eu preciso me relacionar com pessoas que são fora da minha filial, fora do país, eu preciso me relacionar com as pessoas que eu não sei se estão me vendendo bem para a alta cúpula da empresa. Então faz uma lista de todas as atividades que precisa para atingir aquele objetivo. E aí quando o seu cérebro vem, isso está tão claro para você que se essa história que o seu cérebro te conta para não fazer vier te falar, isso não precisa, isso não faz sentido, isso pode deixar para depois, nesse momento que você pensou e listou essas atividades e tem certeza que elas são necessárias, tem isso aqui nesse livro, deixa eu pegar aqui para vocês verem, esse livro aqui, As Armas da Persuasão, que estatisticamente ele mostra muito de como o cérebro funciona, como convencer os outros e a si mesmo
aqui eu vou falar para você convencer a si mesmo, ninguém gosta de ser hipócrita ou chamado de burro. Então, no momento que você fala que aquelas atividades são necessárias, esse livro mostra que no momento que você olha e se teu inconsciente começa a te contar a história para você não fazer, você vai tender e é todo estatístico esse livro, ele mostra estatisticamente, numas regras 0 ou 1, que as pessoas que fizeram isso, elas não gostam de se contradizer. Então, se ela definiu que isso precisa ser feito, ela não vai estar suscetível a uma história da sua parte límbica do cérebro, de hábitos, para te convencer a não fazer. E se você chegou até aqui, talvez você ache que é balela, talvez, se você chegou até aqui sem assistir a parte anterior, passou o vídeo para frente, talvez você ache que é besteira, que não faz sentido, porque essas coisas são muito simples. E acredite, são as coisas mais simples, como nos exemplos que eu dei aqui atrás, de pessoas que atingiram resultados extraordinários em 2 semanas, em 3 meses, que mudam o patamar de onde a pessoa está e onde ela chega. São coisas muito simples, por isso que às vezes você vê pessoas que falam, poxa, essa pessoa nem faz tanta coisa, e ela chegou aí por quê? Às vezes são por atitudes simples. Então, se você pulou o vídeo e não viu os porquês de antes, talvez você possa achar que é besteira. Então, eu sugiro que você volte aí e veja novamente os porquês, como essa engenharia do cérebro, eu gosto de chamar de engenharia do cérebro, funciona. Depois, listado, isso também está no livro que chama A Arte de Fazer Acontecer. Depois que você tem essas atividades muito claro e sem misturar com outras atividades, você prioriza. E é tudo isso que a gente ensina no método Ágil Mindset. Prioriza essas atividades, porque tem aquela famosa lei de Pareto, para quem não conhece, é só dar um Google aí, que se você fizer 20% das coisas que você precisa fazer, você vai atingir 80% dos resultados que você já iria atingir se você fizesse 100% daquelas coisas. Eu vou repetir, se você priorizar e focar só em 20% de toda aquela lista que você fez, automaticamente, se você só fizer 1/5 das atividades que você se propôs a fazer, você vai atingir 80% do resultado que você gostaria de atingir. E muitas vezes esse resultado, ele pode ser uma promoção. Então, eu atingi 80% da promoção, quer dizer que eu fui promovido como eu gostaria de ter sido. Então, esse método vai te ajudar a realmente focar no que é importante e tem que ser feito de verdade. E o terceiro, que é depois que você tem as atividades listadas, priorizou essas atividades, focou no que é mais importante primeiro e quando você escreva aqui quem fizer isso, porque é surpreendente, as pessoas fazem aqui, às vezes listam 20 coisas e fazem 5 e atingem o objetivo que queria atingir. Esse cliente dos Estados Unidos, ele listou uma série de atividades e fazendo uma delas, na verdade 2 delas, que foi verificar se a empresa tinha oportunidade e almoçar com algumas pessoas, ele já atingiu o resultado e nem precisou executar as outras 18 atividades. Será que vale a pena tentar fazer isso? E a última dica que quebra a banca, a última dica que deixa eu até mudar de ficar em pé, que vai fazer com que o que você sabe o que tem que fazer, é priorizar essa ação da seguinte forma. Isso aqui não demora 10 segundos para inventar uma história para você não fazer alguma ação. Então, teve uma estudiosa de neurociência que estudou essa questão e criou um método que chama 5-Second Rule. É a Mel Robbins, vai ter vários TEDs, ela escreveu um livro sobre isso. Mas se você pega
desses 10 segundos e você começa a fazer aquilo que você já sabe que está claro ali, que precisa ser feito, você conta 5, 4, 3, 2, 1 e vai. Esse método, ela descobriu que você, em vez de deixar essa parte mais primitiva do cérebro tomar conta das suas ações, você vai retomar o controle das suas ações, porque esse método reativa o córtex pré-frontal, que é a parte mais racional do seu cérebro, e você se liberta de uma neuroquímica que essa parte límbica vai jogar no seu corpo de preguiça, sinceramente de preguiça. Eu chamo isso aqui do órgão, da estrutura da preguiça do cérebro, porque ela quer que você não gaste energia para isso aqui, para você satisfazer essa parte mais primitiva. O que ela mais gosta é que você sente no sofá, ligue o Netflix e fique maratonando séries. Ela adora que você vai fazer isso, porque um dos objetivos dessa parte primitiva é economizar energia. Então, se eu estou sentado no Netflix, maratonando séries, isso aqui vai estar tranquilo e você vai estar economizando energia que você... antigamente isso era um processo muito importante para você estar com energia economizada para quando tiver um predador e vier atrás de você, dentro das florestas, que hoje não existem mais, você tinha energia para correr. Mas será que isso existe hoje? Será que 85 a 98% das pessoas que são dominadas por esse mecanismo primitivo do seu cérebro não estão atingindo os resultados que poderiam estar atingindo, como eu vejo aqui várias e várias vezes? Será que vale a pena deixar isso aqui dominar as suas ações? Como fazer para isso? 5, 4, 3, 2, 1, levanta e vai. Levanta e vai. Se você esperar esses 10 segundos, até para quem já está... Vou dar um exemplo de adolescentes. Isso serve para adolescentes também. O adolescente, quando vê uma menina bonita, se ele conta 5, 4, 3, 2, 1, se levanta e começa a caminhar na direção dessa pessoa, ele não vai ser tomado por aquela química que toda essa estrutura gera de medo, de insegurança. Ele não vai sofrer e vai chegar naquela pessoa e vai ter uma conversa muito mais tranquila do que a pessoa que hesita, espera os 10 segundos e aí começam a vir as histórias. Será que não dá? O que vão achar de você? A mesma coisa falar para um superior, a mesma coisa falar para um cliente. Aquela hesitação talvez vai fazer com que você gagueje na frente de uma pessoa que você não está acostumado a falar. E isso aqui é resolvido com essa parte do 5, 4, 3, 2, 1 e sair e vai falar. E, obviamente, você tem que ter conteúdo para falar, porque é todo um contexto. Se você não tem o que falar, só de falar você não vai conseguir o que você quer. Mas isso aqui é o que garante que você não vai estar preso nessa armadilha que o seu cérebro cria para te manter numa zona de segurança. A ideia disso aqui é manter você numa zona de segurança, te tirar do risco. Isso funcionava lá atrás, há milhares de anos atrás. Será que funciona hoje para o ambiente social que a gente tem? Será que funciona hoje para o contexto corporativo que a gente tem? Então, vale a pena, recapitulando aqui, pessoal, de forma bem objetiva, fazendo um resumo para encerrar. Agora é o seguinte: o cérebro, ele sabe o que precisa ser feito para atingir a sua promoção. Você sabe o que precisa ser feito, porque você não faz, porque a sua parte mais primitiva do cérebro cria histórias em 10 segundos para você não fazer aquilo que você definiu que é importante para a sua promoção. Ok? Então, dentro desse contexto, o que você precisa fazer? Primeira coisa importante, não sair fazendo tudo
tudo de uma vez. Escolhe 3 prioridades, porque o seu cérebro não tem energia para fazer tudo ao mesmo tempo. Escolhe 3 coisas, 3 objetivos que são os mais importantes para você. Depois de escolher desses 3 objetivos, lista todas as atividades que precisam ser feitas para esses objetivos serem concluídos, mesmo que você não tenha 100% de certeza de quais são todas as atividades, lista que você acha que é, porque você vai ver que, é a síndrome do perfeccionista, né? Eu não vou fazer isso porque eu não sei se vai dar certo, porque não está perfeito, e aí nem começa a fazer. É só uma história, pessoal, é só uma história para não começar a fazer. E aí, para fazer vídeos, meu cérebro começou a falar essa história várias vezes, demorei muito para fazer esses vídeos, porque não usei para esse objetivo específico fazer vídeos. E quando eu usei, funcionou. Então, lista as atividades, depois pega essas atividades, deixa num canto, mas num outro momento prioriza essas atividades, vê quais atividades são mais importantes, vão ter um maior impacto, porque a regra de Pareto diz que 20% das suas atividades que você faz vai ter 80% dos resultados. E aí, para começar a fazer, usa um método do 5, 4, 3, 2, 1 para você conseguir ativar o seu córtex pré-frontal e fazer as coisas acontecerem. Ok? Se tem alguma dúvida, não sei se eu consigo responder, mas deixa a sua dúvida aqui embaixo. Se inscreve aí que eu vou começar a fazer uma série de vídeos para te ajudar nessas besteiras que talvez estejam faltando para você conquistar a sua promoção e agilizar a escalada para você, para sua família, de tudo que você poderia já estar vivendo e talvez por não conhecer como o seu cérebro funciona, ainda não está. Obrigado e até o próximo vídeo.